Amém. Pode se assentar. Muito obrigado, equipe de louvor, por essa direção dessa manhã. Vocês puderam perceber que a direção dessa manhã é a respeito da fidelidade de Deus sobre nós, daquilo que Ele é, daquilo que Ele sempre será. E nós temos dificuldades com essa palavra fidelidade. Nós temos dificuldades em entender a fidelidade de Deus por nós. Porque em nós existe muita variação. Em nós existem muitas coisas que tiram a nossa atenção. É dificultoso para nós entender como um Deus permanece sempre o mesmo, sendo que ao nosso redor todas as coisas mudam. O cenário econômico muda, a nossa vida muda, os nossos sentimentos mudam. Cada dia nós estamos de um jeito. E como nós tentamos compreender as nossas atitudes, às vezes nós tentamos entender a mente de Deus através das nossas vidas. E isso não é, vamos dizer assim, isso é um erro? É um erro. Mas nós agimos conforme a nossa capacidade. Se nós nos apegarmos àquilo que nós entendemos, dificilmente nós conseguiremos acreditar em um Deus fiel que nunca muda. Porque nós mudamos, as situações mudam, a nossa vida muda. Cada dia, todo momento ela está mudando. E a nossa fidelidade é diferente da fidelidade de Deus. A nossa fidelidade, ela é uma fidelidade líquida. Ela escorrega das nossas mãos. Existe um sociólogo, um filósofo, que se chama Zygmunt Bauman, que ele tem um termo para a nossa modernidade, que ele chama de modernidade líquida. Que todas as coisas mudam a cada momento. Os juízos de valores mudam, as coisas têm mudado, né? Nós temos visto nos últimos dias a respeito de ideologia de gênero, desse tipo de embate ideológico, político. Então nós entendemos que a cultura muda todos os dias. Que a ética muda todos os dias. Na verdade, o que não muda é a moral. A nossa moral, ela nunca vai mudar. Porque a moral vem direto de Deus. É uma lei da criação. Mas a ética vem mudando a cada dia. Existem coisas éticas, né, que vão mudando. É o que a gente fala a respeito do politicamente correto, né? Então nós percebemos que as coisas vêm mudando. Que às vezes nós temos coisas sendo impostas. Às vezes nós temos coisas sendo jogadas ao vento, e quem pegar faz parte daquele meio. Quem não pegar, ele é empurrado, ele é colocado de lado, e diariamente a nossa sociedade vem sofrendo transformação. Isso não acontece desde agora, isso sempre aconteceu. E nós precisamos voltar para a Bíblia para entender o porquê disso tudo e qual foi a solução. O que Deus precisou fazer, qual foi a resposta de Deus frente a uma sociedade infiel, uma sociedade que não se mantém alicerçado nos mesmos conceitos, nos mesmos valores, na mesma conduta sempre. E para começar, eu gostaria de ler um texto que na verdade é um texto de esperança, um texto de alegria, que se encontra em Isaías, capítulo 35. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir, Isaías capítulo 35, eu vou acompanhar aqui e também vai estar passando no telão. Vamos com a linda só, pedir. Os irmãos procuram aí. Isaías 35 diz, eu vou ler inteiro. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele,
servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Esse texto é lindo, é maravilhoso. São palavras de esperança, de restauração, de vida. E quando nós olhamos esse texto, nós podemos pensar, bom, Isaías está falando para uma nação correta, para uma nação que segue os caminhos, uma nação que talvez mereça isso tudo que está acontecendo, né? Os olhos dos cegos se abrindo, os ouvidos dos surdos se destapando, lagos no deserto, restauração. Mas na verdade não é isso que acontece. Na verdade, Isaías foi um profeta que teve um ministério muito grande, teve um ministério duradouro. Ele passou por 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele ministrava e profetizava no reino de Judá, que era um dos reinos juntos com Israel na época do povo hebreu. Só que Isaías, ele era um profeta muito duro. Ele falava para o povo a respeito da sua infidelidade. E essa é a palavra que eu quero falar um pouco, antes de nós falarmos da fidelidade de Deus. Porque para nós entendermos Deus, porque para nós fazermos esse paralelo, nós temos que primeiro falar daquilo que nós somos. Nós primeiro precisamos olhar para o homem, e olhar como nós somos complicados, como nós temos dificuldades em entender a mente de Deus, e como nós agimos de forma contrária a Deus, para poder entender como Deus é, e o que ele teve de fazer. Algumas características da época, elas tomavam o contexto do povo hebreu. Isaías, ele criticava as injustiças e a religiosidade. Algo que vem acontecendo muito nos nossos dias, né? As injustiças sociais. O povo hebreu, eles agiam totalmente ao contrário da palavra, da lei mosaica na época. Porque a lei de Moisés, ela pedia para eles sempre cuidarem dos órfãos e das viúvas, acolherem os estrangeiros, agirem sempre com justiça, agirem sempre com honra. E o contexto era que o povo havia esquecido dessa lei. O povo agia de uma forma contrária às Escrituras. E outro aspecto era a religiosidade. O povo ia muito ao templo, mas vivia como se não fosse. O povo buscava muito a face de Deus através dos profetas que eles mesmos escolhiam. Eles buscavam a Deus através da ida ao templo, de peregrinações. Porém, eles não abriam o coração de verdade, não quebrantavam o coração de verdade. E Isaías era um crítico disso. Ele criticava a infidelidade do povo. E eu gostaria de trazer 3 características dessa infidelidade de Israel. A primeira delas é memória curta. E eu queria trazer isso para os nossos dias também. Uma das coisas que aflora a nossa infidelidade, a nossa dificuldade em confiar em um Deus fiel, e a nossa própria infidelidade de não seguir os caminhos de Deus, é a memória curta. O que diz em Salmo 145, de 4 a 6? Diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Ou seja, o salmista já chamava o povo para contar de uma geração a outra a grandiosidade dos feitos de Deus. Vamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa família. O quanto você tem encorajado os seus filhos, que hoje sofrem com dificuldades, com ansiosidade, com medo do futuro, falando para eles: filhos, eu já passei por isso. Filhos, nessa oportunidade eu passei por isso e Deus esteve comigo. Deus me ajudou. Deus nunca me abandonou. Deus sempre esteve
cuidando dos meus passos, cuidando da minha vida. Isso talvez ajudaria na nossa memória curta, sabe? Esse é um costume hebraico, mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Temos dificuldades em expressar as nossas experiências para os outros. Isso falta muito na igreja, meus irmãos, falta muito na igreja. Nós temos dificuldades em compartilhar experiências. Talvez por isso esse choque de gerações que vem acontecendo não só na igreja, quanto no mundo corporativo, em todos os lugares. Falta essa troca, sabe? E isso é uma das coisas que acentua essa nossa memória curta. O povo de Israel tinha uma memória curta, sim. Eles tinham acabado de receber o maná e já estavam reclamando que não tinham carne. Deus ia lá e supria. Daqui a pouco eles reclamavam que não tinha água. Deus ia lá e supria. Daqui a pouco eles reclamavam dos tempos no Egito, onde eles eram escravos, mas tinham todo tipo de comida. Ou seja, meus irmãos, quando a barriga roncava, eles esqueciam de todo o resto. Será que nós também não somos assim? Por isso nosso problema de infidelidade, de desconfiança. Quando surge uma demanda, nós esquecemos de todo o resto que já nos foi dado. Quando surge uma dificuldade, nós esquecemos de todos os livramentos que Deus proporcionou, talvez no mesmo dia. Talvez no mesmo dia. Esse problema de memória curta tem dificultado e muito as nossas vidas, como era difícil também para o povo hebreu. Outra coisa que acontecia muito era a rejeição. O povo de Israel rejeitava a exclusividade deles. Eles eram um povo escolhido de Deus, meus irmãos. Eles eram um povo que Deus chamou pelo nome, chamou para si. Quando Deus chamou Abraão de sua terra, ele disse: sai de tua terra, que eu farei de ti uma multidão. Deus fez uma promessa a Abraão, que se arrastou e se arrasta por toda a eternidade, e irá até a eternidade, amém? Nós somos herdeiros dessa promessa. Você é herdeiro dessa promessa. Isso te torna separado. Isso te torna povo exclusivo, povo santo. E muitas das vezes nós não nos comportamos como esse tipo de povo. Nós rejeitamos a nossa exclusividade. Rejeitamos essa porção dada, rejeitamos essa herança. E qual texto seria interessante para falar a respeito dessa rejeição? 1 Samuel 8, 7 a 9, é o contexto que o povo pede um rei. Deus sempre foi o rei do povo. Deus sempre guiou os passos dele desde a saída do Egito. Mas o povo queria ser igual aos outros. Esse é o nosso problema também, com relação à nossa fidelidade. Nós queremos tocar a nossa vida da mesma forma que as outras pessoas tocam a vida delas. Meus irmãos, nós não somos assim. Nós não podemos cuidar da nossa vida com as nossas próprias mãos. Nós não podemos ser iguais aos outros, sabe? A nossa igreja é inclusiva, claro. Nossa, quem quiser vir aqui. Mas quem conhece a palavra, quem conhece a Deus, sabe que Ele não é mais dono de sua própria vida. Sabe que não é Ele que designa, que cria, que faz acontecer. Mas que existe um Rei supremo. Mas que existe um Deus de amor que conduz os nossos passos. E olha o que Deus disse para Samuel. Porque o que aconteceu? Quando o povo pediu um rei, Samuel ficou chateado. Porque Samuel era tipo um rei. Ele era profeta, né? Ele era um juiz. Então ele coordenava tudo. A parte religiosa, as leis. Quando ia para a guerra, essas coisas, ele ajudava a coordenar. Então ele era tipo um rei. E ele ficou muito chateado, né? Aí Deus disse para ele. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito. Até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo isso com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Esse texto aqui, se você fizer existe um termo que chama antropopatia. É uma palavra esquisita, né? Antropopatia. O que quer dizer isso?
é quando você coloca características humanas em Deus. Quem lê esse texto, você junto comigo, o seu coração não quebra, assim, não dá uma dorzinha? Porque o que parece aqui, que Deus está muito decepcionado. Que Deus está muito decepcionado com o povo. Porque Ele está dizendo, Samuel, faça o que eles estão pedindo. Desde sempre esse povo me rejeitou. Desde quando eu os tirei da terra do Egito, eles têm me rejeitado. Eles têm me deixado de lado, eles têm me trocado por outros deuses. Então faça aquilo que eles estão pedindo, mas avise-os, diga-lhes, informe-os a respeito dos direitos que o rei que irá governá-los irá reivindicar. Ou seja, nós rejeitamos a nossa exclusividade de ter um rei eterno, soberano, imortal, amoroso, para termos governos humanos que nos reivindicam muitas coisas. O que Samuel disse para o povo? Olha, esse rei chamará vocês para guerras, esse rei cobrará impostos, esse rei pedirá contrapartidas, esse rei que vocês colocarem, ele não tem amor, ele tem poder, o foco dele é poder, meus irmãos. Esse é o problema quando nós queremos rejeitar a nossa natureza como filhos de Deus, e somos infiéis a Ele, e queremos ser governados pelas coisas do mundo. O mundo te pede tudo em troca, ele pede a sua vida. Quando você se doa ao trabalho, simplesmente ao trabalho, o trabalho pede a sua vida. Quando você se doa a um relacionamento, o relacionamento pede a sua vida. Aos estudos, o estudo pede a sua vida. Agora Deus, de sua própria vontade, a dá. Deus, de sua própria vontade, a deu. Essa é a diferença da nossa exclusividade que nós rejeitamos, que o povo rejeitava. Deus suportou todos os tipos de pecados que aconteceram, toda a rejeição, enquanto um rei dificilmente faria isso. Um rei precisa fazer a justiça dos homens, mas Deus existe uma justiça muito além do nosso entendimento. E por último, eu gostaria de ler com vocês, nessa primeira parte, Isaías 44. Eu vou ler apenas o versículo 19, eu vou explicar o contexto. E por último, meus irmãos, acho que o problema mais tenebroso do povo de Israel, o problema que era mais recorrente, que os profetas mais criticavam, era o problema da idolatria. Hoje nós não temos os nossos ídolos. Hoje nós não temos. Talvez não ídolos tão esdrúxulos quanto antes. Imagens esculpidas, deuses da natureza, místicos, talvez não. Mas nós temos hoje os nossos deuses. Nós temos aquilo que nós veneramos. E eu percebo que hoje, o maior deus pagão é a personalidade. Existe um culto à personalidade. Hoje as pessoas cultuam a sua própria personalidade. As pessoas se endeusam. As pessoas querem fazer tudo aquilo que lhes vem à cabeça. As pessoas não têm mais limites. A liberdade já se tornou libertinagem faz tempo, meus irmãos, faz muito tempo. Faz muito tempo. E eu penso que talvez a gente flerte com isso na igreja. E eu me preocupo muito com isso. Vendo as grandes igrejas, vendo os grandes ministérios. O culto à personalidade é o nosso paganismo de hoje. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque sabe o que Deus diz? Em Isaías 44, 19. Ele explica um contexto que é o seguinte. Ele fala: o homem, o marceneiro, sai de sua casa, vai no seu quintal e corta uma árvore. Ele pega essa madeira e com a mesma madeira, ele cozinha, faz um foguinho lá, cozinha o seu pão, esquenta a sua casa,
Vai lá, faz uma lareira, sente tão quentinho. E sabe o que ele faz com o resto da madeira? Constrói um ídolo e o chama de Deus. Aí Deus fala no 19: não existe ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer, metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer, esta coisa na minha mão direita, não é uma mentira? É o que Deus fala para nós, meus irmãos, hoje, a respeito da fidelidade que nós temos por Ele. Essas coisas que nós nos apoiamos, esses deuses pagãos dos nossos dias, não é uma mentira? Não é uma mentira? Não são coisas que são coisas que nós podemos nos alicerçar? O seu trabalho, você pode perder ele amanhã. Se Deus quiser, não, amém, glória a Deus. Mas você pode. A nossa vida é um sopro. Os nossos estudos, podemos conhecer a maior infinidade das coisas, mas ainda é muito pouco. Essas coisas que nós nos apoiamos, não é uma mentira que elas podem nos trazer salvação, não é uma mentira que elas podem nos dar segurança, não é uma mentira que elas devem ser veneradas. É isso que Deus está dizendo aqui. São coisas naturais. Só existe um eterno, só existe um sobrenatural, só existe um capaz, um poderoso. E nesse mesmo texto, esse texto também corta o meu coração. Se a gente coloca aspectos humanos em Deus também nesse texto, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo: vocês não refletem, vocês não pensam, vocês não param e pensam o que vocês estão fazendo. E meus irmãos, tudo isso que eu falei, essa memória curta, essa rejeição da exclusividade que nós temos de ser filhos de Deus, escolhendo reinados humanos para nos governarem, e a idolatria, o que tudo isso resultou para o povo de Israel? Fome, guerras, exílio, doenças e destruição. Deus fez justiça. Deus fez justiça, sim. Ele sabia que Ele sabe de tudo, né? E não existia outra forma. Até porque os profetas eles vêm avisando há muito tempo. Por isso que eu gostaria de fechar essa primeira parte dizendo que, meus irmãos, pela nossa razão, pelas nossas forças, sem buscar a Deus, sem buscar na palavra, sem conviver com os irmãos, sem ter uma vida com Deus de verdade, nós sempre seremos atraídos para a infidelidade, nós sempre seremos atraídos. A nossa natureza decaída é de ser infiel. Porque olha o povo hebraico, eles tinham uma promessa, eles tinham os patriarcas, eles tinham a lei. Olha o tanto de coisas que eles viram, o tanto de coisas que eles presenciaram, tamanha fidelidade para com eles, a quantidade de profetas que os avisaram. Meus irmãos, nós lemos alguns textos aqui dos profetas, mas eu te incentivo a ler. É muito claro, é muito explícito o que eles dizem para o povo. Vocês estão indo por caminhos errados, retornem. Mas sabe o que a palavra diz? Que quanto mais eles recebiam exortação, mais eles se tornavam maus. Mais eles faziam as coisas erradas. Mais. E sabe qual que era a principal dificuldade? Que eles diziam: Deus não se importa com isso. Ele não vai fazer nem bem nem mal. É a apatia. A gente não diz, né, na psicologia, né, que o oposto do amor é a apatia, né? É você ficar nulo. Porque se você ainda sentir raiva, tem um sentimento, né, aí, né? Tem alguma coisa aí confusa, né? Porque quando a gente briga, a gente discute às vezes a gente gosta da pessoa, né? E a gente sente um pouquinho de raiva, mas então tem um sentimentozinho aí, né? Mas agora quando a gente está indiferente, aí é que o negócio esfriou. E era assim que o povo estava com Deus. Eles estavam indiferentes, eles falavam: olha, Deus não está se importando.
Deus não está olhando para a gente. Eles se esqueceram completamente de Deus. Aquilo que nós lemos no Salmo 145 não estava sendo posto em prática. As gerações não estavam falando umas para as outras da fidelidade de Deus. Então as coisas foram se perdendo. Só que Deus, meus irmãos, vamos para a parte boa agora, né? Deus, em sua infinita misericórdia, Ele decidiu que mesmo que todos sejam infiéis, Ele continuará sendo fiel, amém? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele decidiu que embora todos o rejeitassem, Ele nunca rejeitaria o seu povo, porque Ele não volta atrás em suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que Ele profere se cumprirá. E como diz a palavra, nenhuma letra, nada que saia da boca dEle volta sem que faça aquilo que Ele deseja. Esse é o nosso poderoso Deus. Então, o que Deus precisava fazer? Ele precisava exercer a justiça e agir com fidelidade. Então Isaías 9, de 2 a 7, diz assim. Isaías também, meus irmãos, é o profeta que mais predisse a respeito de Jesus Cristo. Por isso que eu escolhi esse profeta. Porque ele é o que mais falou a respeito da restauração de Israel. Que falou a respeito de Cristo. Que falou a respeito de Jesus. 9, 2 a 7 diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Que embora nós sejamos infiéis, o zelo do Senhor dos Exércitos ainda continuará fazendo. Continuará fazendo as coisas em nossa vida. Ele já fez. O zelo do Senhor dos Exércitos nos deu Cristo Jesus. Toda a nossa infidelidade merecia um castigo. De tudo que nós falamos até agora, meus irmãos, nós merecíamos um castigo, nós merecíamos algo. Nós merecíamos estar afastados de Deus. Tamanha é a nossa iniquidade, tamanha é a nossa malignidade. Tão obscuro é o nosso entendimento. Mas o Senhor dos Exércitos, o zelo do Senhor dos Exércitos, nos deu o Filho unigênito do Pai. O zelo do Senhor dos Exércitos mandou seu Filho único para nos salvar, para nos trazer vida e vida em abundância. Aí nós podemos voltar àquele texto de Isaías 35, que diz que o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Deus, Ele trouxe restauração e esperança para lugares inóspitos e secos. Os redimidos receberão a glória de Deus e seu esplendor. Meu irmão, nós já dissemos aqui, todos temos problemas com infidelidade. Então, como você pode viver uma vida plena? Confie que Deus, através de Cristo Jesus, já trouxe restauração e esperança para você. Através de Cristo Jesus,
Ele trouxe a glória do Líbano, o resplendor do Carmelo e de Saron, para terras inóspitas. O que isso quer dizer? Ele trouxe vida a lugares desertos. Ele trouxe restauração para lugares onde não havia vida. A nossa infidelidade, a nossa rejeição a Deus, nos tornou em pessoas sem vida. Mas através de Cristo Jesus, Ele está trazendo renovo. Ele trouxe renovo. Ele trouxe vida às nossas vidas. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, porque seu Deus virá com divina retribuição, virá para salvá-los. Ele é fiel para fortalecer o cansado, trazendo justiça e salvação aos desanimados de coração. Meus irmãos, quando nós vivemos uma vida quebrantada, é muito fácil nós desanimarmos, sabia? É muito fácil. Às vezes nós achamos que não, mas é. Quando você vive uma vida de coração quebrantado, de coração arrependido, você pode desanimar. Porque você começa a olhar para você começa a ficar cansado. Você começa a pensar: mas eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu nunca vou chegar nesse ponto, eu nunca vou passar daqui, né? Cheguei até aqui, eu não consigo passar, eu não consigo evoluir. Por isso que esse texto precisa enraizar nos nossos corações, para fortalecermos as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos vacilantes. E aqui ele diz: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. E é isso que eu quero dizer para vocês: sejam fortes, não temam. Se vocês estão com as mãos cansadas, com os joelhos vacilantes, se vocês têm buscado viver uma vida quebrantada, uma vida de arrependimento, confiando em Jesus, confiando na obra da cruz, mesmo que vocês estejam cansados, tenham ânimo, tenham força. Tenham força porque Ele já abriu o caminho já está aberto. E Ele age em favor dos fracos e oprimidos. E Deus, em sua fidelidade, preparou um caminho de santidade, um caminho perfeito. Que é esse texto que diz: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz, só os redimidos andarão por ele. E eles entrarão com cantos de júbilo, a alegria se apoderará deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Fugirão. Meu irmão, Deus, Ele quer trazer para nós júbilo e gritos de alegria. Ele quer que isso se apodere de nós. Ele quer que nós pegamos isso e sigamos esse caminho de santidade. Nós temos tido dificuldade com isso. Nós temos entrado em dois extremos muito grandes, eu vejo, no nosso cenário evangélico, no nosso cenário, vamos dizer, gospel, assim, né? Eu vejo que existe uma igreja muito abatida, muito cansada, muito sem esperança, que vê as coisas do mundo e se sente impotente, e acredita que não tem como a igreja sair de dentro e fazer alguma coisa lá fora. Só que existe também uma outra vertente, que é uma igreja que só faz barulho, que faz muito barulho, que já se envolveu demais com o mundo e está muito comprometida com o mundo, que tem trazido coisas de fora para dentro. Existem esses dois extremos. E o nosso papel, meus irmãos, no caminho da santidade, é sermos restauradores, sermos reformadores, trazer de volta a fidelidade, trazer de volta a vida com Deus simples, a vida com Deus que muda e transforma, começando de cada um de nós. Eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim.
Ser fiel é uma escolha individual. Temer a Deus é uma escolha individual. E principalmente aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, como único responsável por estarmos aqui hoje, como único responsável de você ter uma vida plena, de você confiar na sua salvação, de você confiar que existe sim a eternidade, de que existe sim uma nova perspectiva de vida. Isso é individual, é de cada um de nós. Mas se todos nós formos assim, a nossa igreja terá vida. A nossa igreja fará a diferença. Não só aqui em Sertanópolis, mas em todos os lugares onde nós estivermos. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para vir aqui em cima. E já finalizando essa mensagem, meus irmãos, o profeta Isaías, ele nos chama de volta a repensarmos os nossos caminhos. Pode apagar as luzes, Rose, fazendo um favor? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Em sinal de reverência apenas, não é nada demais diante de Deus. E eu gostaria que você pensasse a respeito do quão fiel você tem sido. Se você tem observado a sua vida e você tem visto os mesmos aspectos do povo de Israel, que tinha memória curta, que se esquecia rapidamente daquilo que Deus havia feito por eles. Ou se você tem trocado a sua exclusividade por qualquer coisa. Ou seja, você sabe que você é filho de Deus, que você é escolhido, que você só depende dEle, que Ele é o seu Rei, seu Senhor, mas você prefere se submeter ao reinado do mundo. Você tem se submetido ao reino do mundo. Você tem buscado agir conforme a natureza humana e não ao reinado soberano de Deus. Ou se você olha para dentro e vê que existem ainda muitos ídolos na sua vida. Assim como eu tenho que me preocupar todos os dias se eu não tenho levantado altares pagãos. Todos os dias, meus irmãos, nós temos que olhar para dentro e ver quais altares estamos levantando. E o pior de todos é o culto da personalidade. O pior de todos é quando nós nos endeusamos. É quando nós olhamos para nós mesmos e nos achamos o centro do universo. Achamos que a história diz respeito a nós. Queremos viver de uma maneira que nos agrade. Queremos falar palavras que nos agradem. Queremos honra e mérito, e não damos a quem é devido. Olhe para dentro nessa manhã, olhe para dentro, e verifique se você não tem agido dessa forma, infiel. Mas eu quero te dizer, que apesar de tanta dificuldade, que apesar de tantos problemas que nós temos, apesar da nossa fidelidade líquida, Deus permanece fiel. Deus permanece o mesmo sempre. Deus permanece sempre o mesmo, agindo como lhe apraz, e agindo conforme o seu caráter de justiça, fidelidade, amor, paz, tranquilidade, justiça. Ele sempre vai agir dessa forma, meu irmão. E para que você pudesse agir dessa forma também, Ele pagou o preço de sangue. Ele pagou o preço para que você pudesse seguir esse caminho que nós lemos, o caminho da santidade, o caminho onde lugares inóspitos, lugares desertos, teriam rios abundantes. O caminho onde havia animais ferozes, hoje crescem árvores frutíferas. Hoje existe vida. Se existe vida na sua vida, ela veio pelo sacrifício de Jesus, que ressurgiu e está à direita de Deus. Se existe esperança para nós, é porque Deus foi fiel. E Jesus foi fiel até o fim. Ele não desistiu, Ele não mudou.
Ele não nos entregou à sorte nem ao destino. Você não está entregue ao destino. Meu irmão, eu quero te dizer nessa manhã que existe alguém que cuida de você, que existe alguém que olha os seus caminhos, que existe alguém que conhece todas as suas lágrimas, que existe alguém que agiu por detrás de cada riso da sua boca. Se existe algo bom, vem de Deus. Existe alguém que sonda o seu coração. Existe esse alguém. Então você não precisa ser infiel. Você não precisa se entregar ao reinado do mundo. Você não precisa de ídolos. Você não precisa ter a memória curta e se esquecer sempre de quem está ao seu lado. Porque Ele está aqui. Porque Ele está presente em sua vida. E Ele quer colocar fidelidade no seu coração nessa manhã. Ele quer te fazer recordar de todos aqueles momentos mais terríveis que Ele esteve ao seu lado. E meus irmãos, quando Ele está presente, nós nos esquecemos de toda a tristeza. Quando Ele está presente, nós nos esquecemos do que se passou e caminhamos olhando para Ele. Assim como um filho olha para o pai. Vocês que são pais, às vezes o seu filho vai lá, faz um machucadinho, mas quando você pega ele no colo, ele não se esquece. Quando você pega ele no colo, ele não se esquece do machucado. Quando ele mantém os olhos fitos em você, ele não se sente livre e ao mesmo tempo seguro. É para isso que Deus nos chamou, para sermos livres e ao mesmo tempo seguros. Por isso eu te convido a ficar de pé. Nós estaremos louvando a Deus novamente com uma canção que fala a respeito dessa fidelidade. E eu te convido a de todo o coração pedir: Deus, eu quero confiar. Deus, eu quero descansar. O Senhor já fez tudo por mim. Eu não preciso fazer mais nada. Por isso me abraça. Eu quero sentir a sua presença. Queremos sentir a sua presença, Senhor. Queremos sentir a sua presença. Ai, Senhor Jesus. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Vamos declarar: eu sei que está comigo. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Grave em nossos corações, Senhor. Grave em nossos corações essa mensagem de que o Senhor sempre está conosco, em todo momento. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar.
como nós acabamos de cantar, Senhor, nós cremos que o Senhor veio agora gravar em nosso coração. O Senhor veio agora gravar em nosso coração que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor trouxe em nós esse renovo, Pai, eu creio nisso. O Senhor nos trouxe, Pai, em nosso coração e na nossa mente, Pai, que o Senhor sempre estará conosco, que o Senhor já providenciou o escape, que o Senhor tem nos transformado dia após dia, de glória em glória, de graça em graça, a filhos amados segundo o seu coração. Por isso nos leve para nossa casa, Senhor, com isso dentro de nós, que nós somos seus filhos, que nós somos amados, que o Senhor deu tudo em nossa troca, que nós somos o teu povo exclusivo, Pai, e que o Senhor nos leva a amar aos outros e a levar o seu evangelho adiante, para que mais e mais pessoas conheçam a sua fidelidade, e quem sabe assim o mundo voltará atrás dos seus desígnios. Quem sabe as pessoas que nos encontrem voltem atrás e não sejam como o povo de Israel, que esperou, acreditando que nada iria acontecer, e de repente sobreveio sobre eles a dificuldade, a tribulação. Faz de nós, Senhor, esse caminho, faz de nós estarmos à beira do caminho na realidade, para dizer para as pessoas: venha por aqui, venha e prove da fidelidade de um Deus de amor, prove da fidelidade de um Deus de amor. Amém, meus irmãos, tenham um excelente domingo, que Deus os abençoe, os guarde, cumprimente aí o seu irmão de novo aí, deseje um bom almoço, ou chame ele para almoçar, que Deus nos abençoe.